Então a gente ficou com o tema do Ubuntu 18.04 e a gente vai apresentar em forma de um documentário o nosso e-book. Começando pela história da computação, que nessa sessão a gente fala um pouco sobre o ábaco, que ele era utilizado para auxiliar nos cálculos, fazendo cálculos mais rápido. O tear mecânico, primeira máquina programável, e onde foi induzido o conceito de armazenamento com os cartões perfurados, e a máquina analítica, primeira máquina com unidade de memória, de processamento e de entrada e saída de dados. Já sobre a segunda seção a gente vai falando sobre a geração das válvulas, o ENIAC, que é uma máquina que utilizou muitas válvulas, e essa geração em particular ela foi muito influenciada pela Segunda Guerra Mundial. Aí a gente fala também sobre a segunda geração dos transistores, fala sobre as máquinas, o TRIDIC e o PDP-1. A terceira geração, que é a geração de circuitos integrados, a gente vai falando sobre a Intel 404, primeiro transistor. A máquina que se destacou foi o Altair, a Apple I. E a quarta geração, aí a gente fala sobre o surgimento de sistemas operacionais como o Windows, o Unix, o macOS, fala sobre a revolução gráfica do Macintosh, e é isso. Na quinta geração a gente já fala mais sobre os dias atuais, sobre o surgimento das arquiteturas RISC e CISC, sobre o reconhecimento de voz, a inteligência artificial, conectividade, internet de alta velocidade, o surgimento de outros sistemas operacionais, a computação em nuvem e o uso da internet das coisas, ou seja, as características da quinta geração, já que são os dias atuais, não tem exatamente como falar, abordar de um ponto histórico sobre isso. Bom, nessa próxima sessão do livro, que é a terceira sessão, a gente aborda assuntos como os conceitos de hardware e software, né? Os tópicos que estão dentro dessa sessão são os conceitos básicos de hardware, são os dispositivos de entrada, saída e misto, os dispositivos de armazenamento, que são os dispositivos que armazenam as informações permanentemente, conceitos básicos de software, que já é a próxima seção, que é a interface entre o computador e o usuário. A gente mostra uma imagem que seria uma hierarquia, onde o usuário está no topo, em seguida vem a aplicação, o sistema operacional e o hardware. Também a gente aborda os tipos de sistemas operacionais, que são os sistemas em base ou em lote, sistemas de rede, sistemas distribuídos, multiusuário, desktop, servidor e sistema operacional embargado em tempo real. Nessa próxima sessão, que são as estruturas de um sistema operacional, a gente optou por abordar os componentes mais relevantes, que são o núcleo, os drivers, código de inicialização e os programas utilitários. Aqui eu vou explicar de forma sucinta o que são e para que servem os principais componentes do PC. As partes que formam um gabinete, assim por dizer. Porque não é só o gabinete, monitor, mouse e teclado. Não, dentro do gabinete existe uma gama de componentes. Os principais deles são esses. Placa-mãe. É o principal componente, pois nele os demais periféricos se conectam e transmitem informações. Já a fonte de alimentação, ela recebe energia externa, em 220, 110 e transforma para que seja distribuída aos demais componentes. Existem já fontes de alimentação que geram energia, dão suporte durante algum tempo, mas são fontes bem mais caras. O chipset
é um conjunto de componentes eletrônicos que gerencia o fluxo de dados entre o processador, memória e periféricos. O processador já existem três marcas conhecidas de processadores: Intel, ARM e AMD, mas a função deles é mais a questão da velocidade das tarefas, de execução das tarefas. É dividido em duas unidades: unidade de controle, UC, e ULA, unidade lógica e aritmética, responsável mais por cálculos. Existem também os registradores. Eles armazenam ponteiros, e os ponteiros eles fazem referência a uma localização, por exemplo. Seguindo aqui, memória RAM é uma memória de acesso aleatório. É uma memória de armazenamento de certa forma um pouco temporário, porque tem a questão de quando você tem um processo no seu computador e você desliga, apaga o que você estava fazendo quando você liga de novo a sua máquina. Memória ROM é uma memória somente de leitura. Você não pode escrever novas coisas, novas informações nelas. Um exemplo claro de memória ROM é a BIOS. Nela está gravada informações de fabricação. Você não pode alterar. Memória secundária, vou dar dois exemplos bem clássicos, que é o HD e o SSD. Essa memória secundária ela só serve para armazenamento, e essa é a função do HD e do SSD. Já a memória cache, ela aumenta a velocidade no acesso aos dados. Ela faz a ponte entre memória e processador. E os drivers de CD e DVD, como todo mundo sabe, serve para inserção de informações via CD e DVD para a máquina. Só isso, gente. Este capítulo do livro, o capítulo Classificação para os Softwares. A gente abordou os conceitos de softwares, os tipos de softwares, os tipos que consistem em os tipos básicos, utilitários, aplicativos e os softwares de programa, né? Os softwares básicos, que são softwares que dão suporte para interagir com hardware ou com outros programas, também podem ser chamados de softwares de sistemas. Os utilitários são pequenos programas que fornecem uma adição aos recursos do sistema operacional. Os aplicativos, por sua vez, ajudam o utilitário a fazer determinada tarefa, o usuário, né, fazer determinada tarefa. E os softwares de programas, eles são softwares utilizados para criar outros softwares por meio de uma linguagem de programação. Então, esse foi esse capítulo de classificação para os softwares. Abordou os conceitos de softwares e os tipos de softwares. Então, nessa sessão vamos falar um pouco sobre a história do Ubuntu. O Ubuntu ele surgiu em 20 de outubro de 2004, e Ubuntu ele é um termo de uma língua africana que significa eu só existo porque nós existimos. O Ubuntu foi baseado no Linux Debian e ele foi produzido por Max Shuttleworth, acho que é esse o nome. Citação do fundador, nas palavras do criador do Ubuntu: não é o suficiente só ser estável, não é o suficiente só ser rápido, e não é o suficiente só ser livre de vírus. Tem que ser energético, claro e bonito.
Isso diz muito sobre a filosofia no qual o Ubuntu foi baseado. Então, o Ubuntu ele não possui fins lucrativos e ele é mais simples de ser usado do que o Linux. Tanto que o seu slogan de divulgação na época era Linux para seres humanos. Isso é porque ele foi baseado no Linux, só que a sua interface ela era muito mais fácil de ser utilizada do que o Linux. Ele também é um software livre, significa que ele pode ser analisado e modificado pelos usuários. Eles podem modificar o seu código. Um exemplo disso foi o grupo terrorista Anonymous, que eles usaram o Ubuntu inclusive para derrubar algumas contas do Twitter do Estado Islâmico na época. Que há algumas versões do Ubuntu, o Ubuntu Desktop, que é próprio para ser usado por escritório ou uso doméstico. Essa é a versão popular do Ubuntu. O Ubuntu Server, que é específico para servidores, e PCs que vinham com alguns recursos específicos de rede, e ele também possui mais ferramentas do que o desktop. A versão Cloud, que é a versão especializada para computação em nuvens, e na atualidade também tem a versão Touch, que é a versão para smartphone, para celulares. O Ubuntu ele apresenta novas versões a cada 6 meses. E a versão do Ubuntu é sempre com o ano e o mês no qual ele é lançado. No caso, os meses que eles são lançados é sempre abril e outubro. Então, Ubuntu 2016.4 refere-se ao mês de abril de 2016. O Ubuntu também, outro fato curioso sobre ele é que cada versão do Ubuntu recebe um nome de algum animal. Mais alguns detalhes sobre o Ubuntu é que é possível você inicializar o sistema do Ubuntu sem precisar instalar ele na sua máquina. Ele é fácil de usar, como já tínhamos falado antes, e ele é ótimo em reconhecer os recursos de hardware. Um fato contra é que quem não está acostumado com esse sistema, quem está mais habituado a usar, por exemplo, Linux ou Windows, pode ter certas dificuldades em utilizar o Ubuntu. Como já foi muito falado, o Linux é um sistema operacional, tal como o Windows, o macOS e outros sistemas. O que difere o Linux dos demais sistemas operacionais é que é um sistema livre de código aberto, então qualquer desenvolvedor pode trabalhar em cima do Linux. Por ser um sistema operacional livre de código aberto, foram surgindo vários outros sistemas operacionais baseados no Linux. Cada sistema operacional que foi baseado em Linux é chamado de distro, né? Então cada distro possui o código no Linux dentro do seu núcleo, do seu kernel. Então, o que difere cada sistema operacional um do outro, cada distro um do outro, são as funcionalidades que são empregadas a cada uma delas e também as aplicações. Existem várias distros baseadas em Linux, como por exemplo o Ubuntu, que a gente está falando no livro, né? O sistema operacional Ubuntu. Também temos o Edubuntu, que é um sistema voltado para ambientes escolares. O Kubuntu e o Ubuntu são sistemas operacionais voltados para computadores que têm baixa capacidade de processamento. Temos o Xubuntu, o Ubuntu Clean, o Mitubuntu, o Ubuntu Meet e o Ubuntu Studio. Então, não só esses sistemas operacionais que são mencionados no livro, mas também há outros sistemas, outros distros baseados em Linux, cada uma com funcionalidade específica. Correções das vulnerabilidades. A nova versão do Ubuntu traz atualizações buscando combater falhas de segurança
do tipo Spectre e Meltdown. Foram anunciadas no começo de janeiro de 2018 duas falhas do tipo Spectre e Meltdown. Elas afetam processadores Intel, ARM e AMD. Elas põem em descoberto dados sensíveis dos dispositivos, permite que invasores acessem informações protegidas na memória do PC, revelando detalhes como senhas, chaves, fotos pessoais, e-mail e qualquer arquivo armazenado na máquina. Afeta tanto desktop, notebook, smartphone, tablet, etc. Uma solução para essas vulnerabilidades que afetam os processadores na camada física, a única forma de tratá-las por completo seria substituir os processadores ou atualizar seus firmwares. Os fabricantes devem liberar os patches que tornam as vulnerabilidades inacessíveis. A versão 18.4 do Ubuntu vem com o kernel 4.15, que se você tiver lá no terminal e der o comando uname-r, você vai ver as configurações de segurança, as configurações do kernel para as questões de segurança e atualizações do tipo Spectre e Meltdown. Referente à instalação do Ubuntu 18.04, ela é quase toda semelhante à das versões anteriores. Tem poucas mudanças, que é no caso dessa instalação normal e a instalação mínima, que tem a opção de você escolher se você quer a normal ou se você quer a mínima. A instalação normal, ela já vem com aplicativos parceiros, como o GIMP, o navegador web, os softwares de escritórios, que no caso vem com o pacote LibreOffice instalado, jogos como Paciência, Campo Minado, etc., e reprodutores de mídia. A instalação mínima, ela traz somente aplicativos da Canônica do Ubuntu, que são aplicativos básicos, somente o necessário, nada mais que isso. Essa interface está em inglês porque eu peguei essa imagem da internet. No caso, aqui você tem a opção da instalação normal e da instalação mínima, né? Que aqui diz tudo que eu acabei de falar. Isso é navegador web, softwares utilitários, Office Software, no caso é o LibreOffice, games e reprodutor de mídia. E a instalação mínima que vem com navegador web e outros softwares básicos. Aqui também nessa tela tem a opção de, se você quer fazer download de aplicativos parceiros, você pode colocar aqui, ó. É só continuar. A tela de boas-vindas. Depois de toda a instalação que a gente mostrou, você escolhe se quer instalação normal, se quer instalação mínima. O resto da instalação é todo semelhante das versões anteriores. A gente não vai mostrar porque senão vai ficar um vídeo muito grande e não vai ficar muito viável. Aí quando você conclui a instalação, aí tem a tela de boas-vindas, que é uma novidade no Ubuntu, não tinha antes, nas versões anteriores. Aqui é a primeira tela de boas-vindas, né? A primeira coisa que você vê após a instalação, ou se você estiver atualizando também de uma versão anterior para a nova versão, também vai aparecer a tela de boas-vindas, que tem o que há de novo no Ubuntu, né? What's new in Ubuntu? O que há de novo no Ubuntu. Aqui ele mostra alguns recursos novos que tem, atividades, a data e a hora, alguns recursos novos que tem, diferente dos anteriores. Enfim, quando você clica em Next, aqui, vai direcionar você para outra tela de boas-vindas, que é a tela de configuração do LivePad.
né? Que esse novo recurso também permite manter os PCs Ubuntu seguros, aplicando, né, algumas atualizações do kernel sem ser preciso você estar reinstalando a sua máquina. Next, a gente tem aqui a tela de configuração da controvérsia de dados. Se você deseja ativar ou não a coleta de dados. Aqui você pode escolher. Next, novamente. Estamos aqui na última tela de boas-vindas, que é a tela onde você tem a opção, né, de instalar aplicativos mais facilmente, né? Promove um monte de aplicativos que você pode instalar facilmente através desse gerenciador gráfico de pacotes do sistema Ubuntu. Aqui você tem, são pacotes parceiros, né? O Sportfit, o Skype e outros. Se você tiver interesse, você pode instalá-los, né? Nessa parte, você pode fechar a janela, ou você pode clicar num desses aplicativos que tem interesse e você vai estar instalando, caso você queira, né? Essa parte, a primeira parte a última parte, perdão, da tela de boas-vindas do Ubuntu, né? Que é uma novidade que a gente não tinha nas versões anteriores. Pronto. Agora, aqui, eu instalei na minha máquina virtual o Ubuntu 18.04 para estar mostrando a interface dele. A gente tem aqui as minhas demais versões, e aqui a gente tem o Ubuntu 18.04. A gente vai estar mostrando a interface dele. Aqui, vamos entrar com o login, né? Aqui até agora é normal, igual aos demais. Está entrando aqui para a gente estar mostrando a interface do Ubuntu, né? Demora um pouquinho para carregar. Muita coisa nova nessa versão do Ubuntu que não tinha nas versões anteriores, né? Muitos recursos novos aí. Pronto, aqui a gente já está no sistema operacional instalado na minha máquina virtual, que é toda a interface inicial dele. Como vocês podem, aqui eu instalei a versão normal. Como vocês podem ver, já tem aqui um navegador web, um cliente para entrar no e-mail, aplicativos. Aqui você já tem o LibreOffice instalado direto, então aqui você já tem o LibreOffice, enfim. Aqui o resto da interface não tem muita novidade, mas aqui você entrando aqui mostrar os aplicativos, né? Em todos, a gente vai ter várias opções a mais, né? Que no caso são as coisas que já vem instalado na versão normal. Aqui eu não instalei nenhum programa a mais, eu instalei esse sistema aqui na máquina só para estar mostrando a interface dele, né? Aqui a gente pode ver que já tem os jogos, campo minado, paciência, todos os softwares do pacote Office vêm todos instalados aqui, vem direto. Eu não instalei ele depois, vem direto já. Então aqui é toda a interface nova, né? Esses recursos novos do Ubuntu 18.04, certo? Não tem muita novidade na interface além que vai dificultar a sua utilização, muito pelo contrário, só facilita, né?
Ou seja, como o Ubuntu ele já é feito para facilitar a vida do usuário, eles não colocaram mudanças que vão complicar a vida do usuário, e sim facilitar. A interface aqui não tem nada de super, hiper diferente, extremamente diferente. É bem semelhante, mas com recursos novos, só para implementar, né? Só para acrescentar nessa nova versão. De antemão, a gente gostou muito dessa nova versão, é bem interessante, para que eu já tinha visto algumas das demais anteriores, né? As versões anteriores, a comparar com a 16.04, apesar de a interface não ter muita diferença, mas os recursos são bem mais legais. Enfim, esse foi o nosso vídeo, espero que o senhor tenha gostado, né? E espero que tenha ficado claro o que a gente quis passar. Boa noite.